Olá, bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Da Ideia ao Resultado. Hoje tenho mais um amigo, é um privilégio também fazer estas coisas e poder convidar pessoas que já não vemos há algum tempo, recordar e contar algumas histórias, como fizemos antes de entrar aqui. Comigo tenho o João Miguel Lopes e mais do que estar eu a apresentá-lo, o João tem um perfil transversal, já passou pela área do empreendedorismo, está muito focado na área do branding e comunicação de marca. A área do digital, desde que eu me lembro, já partilhas comigo também um bocadinho mais esse percurso. Estávamos agora a falar disso, que inclusive já fez rádio, portanto, um percurso altamente transversal e acho que é um excelente convidado para nos ajudar a pensar negócio, como é que podemos ir da ideia ao resultado, muito focado nesta área do branding e do storytelling. João, bem-vindo. Quem és tu? Obrigado, Paulo, pelo convite. Olha, se calhar falar um bocadinho aqui do meu percurso. De facto, a minha vida profissional começou na comunicação social, na rádio, ainda em tempo de estudante, trabalhador estudante. Tinha aqui o grande objetivo, com muitos colegas na altura, de ser um profissional de jornalismo. Eu gostava de ser repórter de guerra. E acontece precisamente que nesse período em que estive na rádio, sempre estive ligado muito à vertente da programação, neste caso programas de autor, e houve ali algo que me despertou para o universo da publicidade, da comunicação, que foi o quê? Estamos a falar num tempo em que muitas vezes se produzia a publicidade nas próprias rádios. Não se recorria às agências, mas era nas rádios que se pensava a criatividade, em que se pensava o copy e os conteúdos para criar os anúncios, criar rúbricas. Só para esclarecer, não és assim tão velho. Não, 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 Exatamente. não. Ainda do tempo das rádios piratas, não Exatamente. tão velho. E portanto, esse foi de facto o primeiro clique que eu tive ligado aqui a este universo da comunicação, não diria do marketing em si, mas do universo da publicidade, comunicação. A partir daí, tudo acabou por se desenrolar. Acabei por depois seguir em termos de formação, gestão e marketing. Deixei completamente de lado a questão do jornalismo. E acabei por entrar numa primeira fase até aqui no universo das empresas mais negócios B2B, acabei por trabalhar a dada altura também numa empresa, curiosamente numa área que eu nunca imaginaria trabalhar, cerâmicas, porcelanas, e depois chegou uma fase em que tive a necessidade de me despedir e de experimentar isto do empreendedorismo, querer criar um projeto próprio e um projeto na área do marketing e comunicação, onde resolvi na altura criar, em conjunto obviamente com outros dois colegas, a primeira empresa que eu tive, que era uma agência. Uma agência, na altura não se falava de marketing digital, estávamos a falar mais ou menos no ano 2000, o tema marketing digital não era algo que se falasse, mas éramos uns geeks da internet, fazíamos umas páginas. Web marketing, não é como falávamos há Web bocado, já marketing, era na muito à frente. altura era muito à frente, Sim. nem toda a gente falava sobre isso, mas fazíamos umas páginas online, trabalhávamos já com animações, na altura a tecnologia Flash da Adobe, não é? Que nos permitia ter ali animações e pouco mais. E portanto esse foi o início aqui de um percurso nesta área que eu diria que foi a pré-área digital, e da qual depois fui evoluindo entre esse projeto, outros, tive a oportunidade de começar a trabalhar também com grandes marcas, sempre numa vertente de criação estratégica, quer de conteúdo, quer da ativação de marca depois nos meios digitais, e agora num passado recente, eu diria mais ou menos desde 2009, 2010, acabei por entrar na academia também, enquanto docente, e eu diria que agora estou praticamente centrado nesta vertente académica. Tenho alguns projetos ainda de consultoria, o qual eu gosto e para mim faz todo sentido ainda continuar a trabalhar com marcas, com empresas, extra academia, mas é um projeto que me dá imenso prazer também estar na academia e poder trazer as empresas e esta experiência também do universo empresarial para a própria academia. Nós já vamos falar um bocadinho desta parte da educação. Eu sou daqueles que acho que devia ser obrigatório quem dá estas áreas trabalhar, ou já ter trabalhado, não é preciso trabalhar, mas pelo menos já tenha experimentado o que é criar uma marca, o que é fazer um plano de marketing, numa realidade empresarial, porque muitas vezes está completamente ao lado daquilo que é a realidade académica. Mas já lá vamos. Se calhar começando aqui pelo início, eu depois também gostava de ir a essa tua visão empreendedora. O branding é uma palavra muito usada, não é? Principalmente quem está nestas áreas, a criar um novo negócio, ou falar muito de criar a marca, tens de ter uma marca. O que é isto?
que é o fazer uma marca? Isso é uma coisa rápida, é uma coisa que eu me sento no meu gabinete e faço uma marca? O que é isto, branding? Olha, fazer uma marca muitas vezes nós associamos a ter aqui um conceito de design, nomeadamente de um logotipo, de uma identidade visual. Mas fazer uma marca é muito mais do que isso, não é? Portanto, um logotipo eventualmente identifica a marca. O fazer uma marca é criar significado para algo, criar significado para uma proposta de valor, não é? Para um eventual negócio, e trabalhar todo esse significado que ele depois vai representar no mercado. E esse significado é constituído por ter uma identidade visual, da qual é representada por um logotipo, por um nome, por uma série de características, mas também por uma série de conceitos associados a esta marca. Aquilo que ela vai representar enquanto experiência, aquilo que ela vai representar e defender enquanto valores, enquanto atitude no mercado. E, portanto, eu diria que criar uma marca é algo complexo, que é importante ser estruturado e que não pode passar única e exclusivamente por trabalhar uma componente mais visual, que é aquilo que estamos habituados a falar, pelo menos mais facilmente. Criar uma marca obriga-te a tomar decisões? Completamente. Não é porque nós num negócio podemos começar com uma folha aberta e vamos para onde nos apetecer. Sim. Se vamos construir uma marca, temos de tomar decisões. Não dá para ir a tudo. Quando criamos a marca, geralmente ou a priori já existe um negócio, pelo menos já existe uma ideia, uma proposta de valor. Mas é importante tomar essas decisões estratégicas, porque a marca, ela na realidade vai ser a ponta do iceberg, pelo menos tudo aquilo que ela representa numa primeira instância, ela vai ser a expressão desse negócio. Tudo aquilo tem que estar em sintonia e, portanto, não adianta nós termos uma marca que aponte num caminho e que até seja muito interessante do seu ponto de vista imagético, quando depois, na realidade, tudo o resto do negócio segue uma estratégia e uma decisão completamente contrária àquilo que se faz, pelo menos em termos de comunicação. Certo. E nós temos exemplos desses até em grandes projetos, em grandes empresas com anos que têm, e as decisões que tomam em relação à marca, ou porque tomar aquela decisão em termos de comunicação neste momento é uma coisa trendy, porque está na moda falar nestes conceitos, Certo. abordar estes temas, mas depois o negócio e toda a estratégia do negócio segue caminhos completamente... Posso dar um exemplo, se calhar prático, quando as marcas agora começam a falar de sustentabilidade e nos escritórios nem sequer fazem divisão do lixo ou aquelas coisas básicas da proteção ambiental, isto é mato. Sim. Não é? E estás a falar neste caso até na questão ambiental, sustentabilidade ambiental, mas hoje nós temos uma tendência para as marcas abraçarem aqui os temas da sustentabilidade social inclusiva, não é? A inclusão, o saber respeitar o outro, questões mesmo ligadas à saúde mental. Aliás, nós temos exemplo de algumas marcas que conhecemos e que têm campanhas que eu diria, sob o ponto de vista da criatividade, são extraordinárias em épocas de Natal, não é? Com conteúdos, com histórias extremamente emocionais e muito interessantes, a defender valores como os da inclusão social, o de aceitar o outro, de compreender o outro, o de respeitar o outro, e depois no seu dia-a-dia queres rescindir um contrato porque não te prestam um bom serviço e tens uma guerra, pior que um divórcio litigioso. Certo, por exatamente. isso. São as coisas que às vezes não batem. Mas quando é que chegamos ao patamar de dizer, "Epá, eu tenho uma marca"? Olha, eu diria que, primeiro, tu não tens uma marca de um dia para o outro. O facto de teres algo registado numa entidade que te permite ter portanto, um contrato, não é? E dizer que tens uma marca registada, eu diria que não te permite propriamente ter a marca no mercado, não é? Portanto, o teres uma marca no mercado é teres algo que com os anos, a experiência que ela vai permitindo aos públicos com quem interage, atenção, quando eu falo públicos, não falo necessariamente de clientes, falo de indivíduos com quem a tua marca interage, a experiência que ela vai proporcionando, portanto, todo o ecossistema que ela vai criando, o propósito que ela vai trabalhando e aquilo que as pessoas se vão identificando, e no final, ao fim de algum tempo, a recordação e a memorização que as pessoas têm em relação à marca e de alguma forma aquilo que é o universo de lembranças que a marca lhes propõe, eu diria que sim. Para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal. Estamos a falar de uma experiência, a experiência pode ser positiva, pode ser negativa. Sim. Convém que seja positiva. Obviamente que quando falamos há um conceito, que é daqueles chavões e palavrões, o brand equity da marca, não é? Pode ser positivo ou negativo, obviamente que queremos que essa experiência, essa memorização da marca, esse valor da marca, esse equity da marca seja o mais positivo. Mas que seja positivo junto da audiência que nós queremos impactar. Não é relevante se for negativo junto da audiência
que não está na nossa rede. Não propriamente. Eu diria que ela acaba por ter relevância, porque nós hoje temos aquilo que falamos de um cliente não transacional, que é o quê? Aquele indivíduo que provavelmente nunca comprou a marca, mas dá ao luxo de comentar a marca. E, portanto, apesar desse poder até nunca vir a ser o nosso cliente da marca, é importante que, pelo menos quando ele se expressar em relação à marca, se expressar, que também seja positivo, para não criar aqui digamos que um legado negativo. Mas, obviamente, que aqui a grande experiência e o termos verdadeiramente uma marca interessa naquele que é o público principal da marca. E não é por nada que muitas empresas, grandes ou pequenas, criam várias marcas, exatamente para, se tivermos que entregar ou apresentar a tal proposta de valor a públicos diferentes, se calhar tem que ser com marcas diferentes e não funciona, seja por variáveis como o preço, seja uma marca mais premium do que outra, segmentos diferentes até, isto faz sentido, certo? Sim. Nós quando trabalhamos um processo de criação de marca, uma das estratégias que trabalhamos é a estratégia da arquitetura de marca e isso muitas vezes está ligado com o próprio negócio em si, não é? Pode ter a ver com uma variação no produto e essa variação no produto já nos permite entrar em outros segmentos, pode ter a ver com a estratégia que nós temos e não queremos canibalizar já marcas que existam dentro de determinados públicos. Por exemplo, porque a percepção do público em relação à marca que existe é uma percepção que é uma marca que se calhar já não se adapta à sua exigência, não é? E portanto obriga-nos aqui a criar uma outra marca, quando o produto até pode ser o mesmo, só que as características dessa própria marca, o posicionamento, toda a sua atitude... Tocas num ponto, desculpa-te interromper, tocas num ponto que é essencial passarmos esta mensagem de forma clara. A marca é muito mais do que o produto em si. Por isso é que, e disseste isto e vou isolar isto que tu disseste, que é, eu posso ter o mesmo produto com uma marca completamente diferente. Sim, correto? Sim. Até porque posso adicionar coisas em cima, posso adicionar serviços, posso adicionar uma comunicação diferente, posso ser muito mais informal. Portanto, estou a vender a mesma coisa de uma forma completamente diferente. Podes ter o mesmo produto e ter uma proposta de valor diferente, ter um significado diferente daquilo que esse produto representa. Não é? Consegues dar um exemplo disso? Assim que... Nós quando concebemos um produto, sei lá, imagina, tu quando concebes um produto, eu vou dar um exemplo, há uns anos atrás tive um projeto de uma marca que é bastante conhecida em Portugal, a empresa tinha passado por um processo de insolvência e o que é que tinha restado? A marca. E portanto, tínhamos uma marca que tinha um produto que era muito forte num determinado segmento de mercado, estamos a falar de uma marca de calçado, em que tinha um produto que não era um produto atrativo sob o ponto de vista do design, mas era um produto de bastante qualidade e um produto bastante cómodo, para um segmento até muito específico, que era, primeiro, profissionais, na área da hotelaria, estamos a falar de sapatos para pessoas que têm que andar todos os dias, horas a trabalhar, e o produto era excelente em termos de qualidade, e estamos a falar para uma segmentação sénior, diria mais... não posso chamar sénior, mas dos 60 anos. Mas não estás a falar de estética, estás a falar de conforto. Por exemplo. E, portanto, a marca estava muito bem posicionada e durante anos trabalhou para esse segmento. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, por um processo de insolvência, portanto, a marca entrou um novo acionista, comprou todo o negócio e quis, obviamente, uma questão de perdurar o projeto, entrar em novos segmentos. Mas não queria abandonar também o legado dessa marca. De facto, não queria deixar cair a marca, queria trabalhar com a marca nesses dois segmentos. E aí conseguiu-se uma coisa que nem sempre é fácil conseguir, foi criar uma estratégia em que dois segmentos, um segmento mais jovem e um segmento de mais idade, conseguissem coabitar com a mesma marca. Não sentisse o segmento mais jovem, o que muitas vezes acontece, que é uma marca old school, já não me identifico, e sim conseguir encontrar aqui um ponto de contacto legado. Isso conseguiu-se, por exemplo, através de um projeto de comunicação muito interessante, em que tínhamos aqui o paralelismo. Sei lá, dou-te um exemplo. Antigamente eu ouvia vinil, eu era da geração do vinil, hoje sou da geração do MP3. Certo. Era da geração do... sei lá, havia ali uma série de conceitos que ligavam as duas gerações, que portanto, não a comunicação essencial, mas isto para te dizer o quê? Nesse caso conseguimos em concreto trabalhar a mesma marca. Certo. Houve outras situações em que tivemos completamente que criar novas marcas. Porquê? Porque houve uma variação inclusiva no uso do produto, no desafio que aquele produto poderia resolver a uma outra pessoa, que nada se identificava com o daquela marca, e houve uma necessidade. E o produto tático, se quisermos, é o mesmo, do ponto de vista da tangibilidade, do ponto de vista de benefício. Benefício completamente diferente, e obrigou-te a criar, de facto, marcas diferentes. Olha, e achas que as empresas globalmente
estão orientadas para esta área do... É que é assim, marcas, corrijo-me se estiver enganado, se tiveres outra opinião, marcas todos temos. Pá, pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser bem pensada, pode não ser bem pensada, mas esta coisa da percepção, da experiência, tudo o que nós estamos aqui a falar, desde o restaurante de rua, que nem nos lembramos bem do nome, até as marcas grandes, as marcas estão aí, não é? Isto é verdade, ou seja, todos os negócios têm uma marca, quer queiram, quer não, ou não é bem assim? Olha, eu diria que todos, de forma consciente e inconsciente, têm uma marca. Até o senhor José Manuel da Silva, que tem um negócio de drogaria, seja o que for, ou drogaria Silva, é uma marca. Nem que seja marca pessoal até. Marca pessoal. Muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, eu diria, é que a marca acaba por ganhar alguma expressão de uma forma inconsistente ou informal, sem haver ali um trabalho estratégico. Portanto, eu diria que todos os negócios acabam por ter uma marca. Mas também reforço que a maior parte dos negócios não o faz de forma estratégica e consistente. Portanto, eu diria que hoje os negócios ainda continuam muito focados na questão do produto e colocar um produto no mercado ou uma oferta no mercado, produto, serviço, e de alguma forma muito focados na questão do lucro, né? De quanto é que isto vai valer a venda num trabalho muito Muito comercial. operacional, não é? E não num trabalho de longevidade, o que é que nós podemos acrescentar valor àquilo que é o negócio, um valor que muitas das vezes não é facilmente tangível, não é? Percebê-lo, que é esta marca. Quanto é que vale este capital que nós podemos criar de marca e que de hoje para amanhã o produto deixa de existir, porque é fácil mudar uma geração e um produto deixar de existir, mas a marca continua a ser um legado. Posso dar um exemplo também, sei lá, eu lembro-me há uns anos de trabalhar com marcas como, por exemplo, a Valadares, por exemplo, ou a Moviflor, em que as empresas acabaram por, a dada altura, entrar num processo de insolvência também e deixarem de ter praticamente ali a sua lógica de produção, e mais tarde ser adquirida a própria marca. Um O ativo. mercado e o legado, o ativo verdadeiro que foi adquirido numa primeira instância foi a marca, porque já tinha toda portanto, uma notoriedade no mercado, já tinha inclusive um canal de distribuição que reconhecia a marca e depois, fosse produzido aqui, fosse produzido lá fora, como marcas que nós conhecemos que hoje são marcas nacionais, continuam aí, até produzem tudo lá fora, Certo. continuou esse legado. Portanto, eu diria que, de alguma forma, as empresas ainda continuam muito focadas, tirando se calhar a empresa já com uma estruturação e um conhecimento e uma orientação ao mercado de consumidor final, as empresas ainda continuam muito focadas na venda em si, numa componente mais comercial e de produto, do que propriamente na criação de uma marca de forma estruturada. Sim, é isso, e acho que aqui o racional é este que estavas a dizer. Uma coisa é teres uma marca até inconscientemente, outra coisa é criares uma marca conscientemente. E o desafio desta conversa é efetivamente quem está a criar um negócio, quem tem um negócio, parar um bocadinho para pensar e perceber o que é que eu estou a passar, qual é a experiência, qual é a experiência que eu quero criar e que tipo de marca é que quero criar. Isto é, segundo o que também estás a dizer, isto é uma corrida longa. Ou seja, é contínua, tu não chegas a um momento e dizes, pronto, já tenho uma marca, vale X, tchau. A não ser que o teu negócio seja vender a marca, também pode ser, não é? Crias a marca para depois vender. Mas à partida, isto é uma coisa que te vai acompanhar sempre. Sim. É? A marca, como em tudo, não é? Eu gosto imenso de fazer o paralelismo aqui com a nossa condição enquanto humanos e com a questão das marcas, não é? Nós, todos nós somos uma marca, não é? Há pouco tocaste nesse assunto, uma marca pessoal, mas todos nós construímos a nossa marca com o tempo, não é? À medida que o tempo vai passando e que nós nos vamos dando a conhecer aos outros, nós vamos solidificando a nossa marca, vamos construindo uma personalidade, vamos mostrando a nossa personalidade, vamos defendendo aquilo que é o nosso propósito, em que é que acreditamos, os valores que defendemos, e isso ajuda a construir a marca. E obviamente que uma marca pode ter 3, 4 anos e se calhar ser logo uma marca de grande notoriedade, se calhar por força de toda uma estratégia de comunicação e publicidade que lhe deu visibilidade. Sei lá, nós temos marcas que nasceram e de repente tiveram um grande boom. Posso dar um exemplo a nós? A Foi nós, das marcas que as pessoas, uma das que as pessoas estranharam ao início, até pela forma como se apresentou, não é?
que de repente já ninguém Há falava marcas da que nasceram Sony, no digital, a Vinted, outras que toda a gente falava e ainda nem conhecia quase, mas tem muitos milhares de euros investidos, não é? mas tem muitos milhares de euros. Chega muito rápido a muita gente, com muita intensidade, com muita frequência, é importante passar isto. E, portanto, temos aqui dois caminhos. Ou um caminho do sprint, em que provavelmente o grande investimento não é propriamente numa componente mais publicitária de comunicação, mas naquilo que a marca proporciona de experiência, com a durabilidade da relação com o cliente que lhe proporciona de experiência, não é? E muitas das vezes isso é um trabalho que é feito sob o ponto de vista de todos os outros outputs que permitem o cliente contactar com um negócio e não propriamente até um output principal como a comunicação. É o contacto na loja com os colaboradores, o serviço pós-venda, nada falhar, e quando falha a marca reconhecer se é uma falha por parte da marca e ter todo esse Certo. acompanhamento. É uma inovação É a constante. experiência. A experiência. A experiência pode ser má num ponto de contacto que falhou. Que falhou. E de repente passa. Portanto, geralmente isso é um trabalho de longevidade. E depois pode haver um trabalho de sprint, como tu falaste, que é uma comunicação, como nós costumamos dizer, colocar tudo no assador, não é? E fazer ali um grande esforço, nomeadamente publicitário, e ganhar ali uma notoriedade. A grande questão que se coloca muitas das vezes é que quando nós temos essas campanhas que inicialmente têm um grande investimento em comunicação, nomeadamente numa vertente publicitária, e não têm um acompanhamento constante em termos de longevidade, depois toda uma experiência, acaba por, a partir do momento em que a marca deixa de fazer esse investimento em publicidade, acaba por se perder também todo esse legado da marca. E, portanto, E acontece muito no grande consumo, não é? muito, Estás a dizer. muito. Aliás, nós Eles temos deixam de marcas... investir o nosso share of voice da Temos marcas que eu não consigo perceber que estão constantemente na mídia com campanhas de publicidade, o nosso preço é o melhor, enfim, e depois descuidam em coisas básicas como o apoio ao cliente, e continuam a fazer grandes investimentos na componente publicitária e quase nenhum na questão do apoio ao cliente. Certo. E pensando aqui globalmente, portanto, só para fazer aqui um resumo desta parte, marca, obviamente, não é só um nome, não é só um logotipo, é todo um conjunto de experiências que vamos proporcionando, boas ou más, portanto, preferência que sejam boas, mas acima de tudo é nós termos a capacidade de dizer: eu quero que as pessoas olhem para mim, negócio, e pensem isto. Portanto, e vou fazer tudo para que elas pensem isso. Portanto, basicamente, essa é a nossa construção de marca, sendo que é uma coisa viva. Ou seja, é contínua, vamos ajustando, vamos aprimorando, podemos mudar coisas, podemos mudar logotipos, podemos ir evoluindo ao longo do tempo para garantir que a proposta de valor passa e que é entregue da melhor forma. Concordas com isto assim? Plenamente. Resumo? Boa. Agora entrando aqui num outro tema, que também tens falado muito sobre isto, que é o storytelling. Portanto, se a marca não é, e eu também gostava de desmontar isto, a marca não é propriedade das grandes empresas. Portanto, um pequeno negócio, um negócio com uma pessoa, um gabinete de contabilidade com 2 pessoas, deve criar uma marca, deve ter uma marca e deve pensar na marca. O storytelling muitas das vezes está associado a fazer grandes vídeos, grandes campanhas e grande publicidade. Portanto, mais ainda às grandes empresas. Se calhar começando pelo início, o que é isto das marcas contarem histórias? E se o storytelling vem antes ou depois da marca? Olha, o storytelling é uma ferramenta estratégica que nós usamos na comunicação. Mais recentemente começou a ser bastante abordada, mas é algo que já vem, que grandes marcas com décadas já usam. Sei lá, as Patagónias da vida, entre outras, ainda nem se falava de estratégia de storytelling e inconscientemente já construíam Coca-Cola, uma narrativa, a Coca-Cola e por aí fora. Mas lá está, grandes marcas. Grandes marcas, mas eu diria, e nós dizemos que são as grandes marcas porque elas começaram pequenas também. Elas começaram com visões, com ideias de negócios e foram pequenas. Hoje fala-se que têm uma estratégia de storytelling. Porquê? Porque hoje, de forma estruturada, nós conseguimos analisar todo esse legado que a marca levou para chegar onde E a maioria delas são muito consistentes. E a maioria delas consistente. Não foi uma campanha e saltou fora. Lá está, portanto houve aqui um trabalho de longevidade para que isto acontecesse. Mas, em primeiro, storytelling acaba por ser uma técnica que nós usamos, uma forma estruturada de apresentar a marca, de alguma forma dar consistência e dar enquadramento à informação que muitas das vezes nós temos dentro do negócio ou algo que acontece na empresa, mas que não é estruturada de forma a ser
ser apresentada sob o ponto de vista do consumidor valorizar. E quando eu digo valorizar, é valorizar aqui com uma tónica, que é a componente mais emocional. Portanto, é muito fácil nós apresentarmos a característica técnica do produto, o mais difícil é como é que nós transformamos esta característica técnica numa componente emocional. Como é que nós mostramos o impacto deste produto na vida das pessoas ou da sociedade da qual a marca se insere e como é que a pessoa olha para isso e reflete muito mais profundamente do que única e exclusivamente pela questão funcional do produto ou do serviço que está a receber. E o storytelling permite-nos trabalhar isso. E permite-nos trabalhar de forma estruturada, porquê? Porque lá está, storytelling não é criar uma campanha. E agora, indo buscar um pouco aquele exemplo que dava lá atrás, das marcas que hoje chegam ao Natal e têm anúncios extraordinários que nos arrepiamos quando vemos na televisão, porque achamos aquilo extremamente emocional. E atenção, nenhuma crítica contra a componente criativa dessas campanhas, mas na realidade elas não refletem algo estruturado que vem... É uma ação de comunicação. Não refletem aquilo que é um propósito da marca, e volto a fazer o paralelismo com os humanos, aquilo que poderia ser o meu propósito de vida, não é? Obviamente que, se calhar, posso dizer que o meu propósito é ser feliz. Ok, todos queremos ser felizes, mas qual é o convém entregar ao outro, na sociedade? O que é que eu quero entregar à sociedade? Exatamente. Enquanto profissional, enquanto pai, enquanto eventualmente marido, o que é que eu quero entregar que vai muito mais além do que aquele mero a fazer do dia-a-dia? Como é que eu quero ser recordado daqui por uns anos? Não é? E, portanto, esse é o propósito que muitas das vezes as marcas não refletem e que deve estar no início do seu projeto de marca. E esse propósito pode derivar da proposta de valor, pode derivar de uma ideia, de um fundador, pode derivar de uma lógica de relação que quem está no negócio faz questão que aquilo seja a base da essência da marca, pode derivar dos valores que a marca defende na sociedade onde se insere, mas é importante haver esse propósito. E isso tem que ser, o storytelling normalmente, e os exemplos que estamos a dar, é televisão. Não tem que ser televisão. Não, de todo. Aliás, o storytelling tem que seguir as plataformas e os meios onde estão os públicos da marca. Pode ser um PowerPoint da apresentação da empresa. Pode ser. Eu, quando apresento a minha empresa numa reunião, eu tenho que ter um storytelling que tenha a ver com a narrativa da marca. Às vezes coisas tão simples como nós percebermos que durante o ano vamos apresentar um relatório de contas e vamos apresentar, sob o ponto de vista comercial, toda a dinâmica que existiu durante o ano entre vendas e quebras e isso. E percebemos que há ali 2 meses que, de facto, tivemos quebras nas vendas. Mas porquê? Porque, se calhar, uma das nossas colaboradoras das melhores vendedoras teve em licença de maternidade e, portanto, não conseguiu cumprir os objetivos. Mas ótimo, porque temos mais uma pessoa na família da marca, da empresa, não é? A Matilde, que nasceu. E, portanto, tudo isto tem um enquadramento, ou podemos dar um enquadramento à informação que muitas das vezes não é interessante, não é estruturada. E esse é o desafio das marcas, é trabalharem esse seu propósito, perceberem todo esse legado, todos os valores que defendem e estarem nas plataformas corretas para passarem essas histórias que alimentam essa narrativa maior da marca, que é a tal narrativa estruturada. Certo. E não é uma coisa pontual, só porque agora, nos últimos 3 ou 4 anos, se fala de sustentabilidade ou de inclusão social, todos nós vamos falar daquilo. Não. Antes, pelo contrário, já não te diferencias, não é? Faz sentido a marca falar daquilo. O seu legado, o seu propósito, os seus valores alimentam isso. Em que meios é que vamos estar? Vamos à televisão só porque até temos budget para isso, somos uma marca? Não, as marcas pequenas podem fazê-lo. Há pouco falavas na questão da contabilidade. Repara, o negócio de contabilidade, a importância que o negócio de contabilidade tem na vida dos empresários. Da maioria dos empresários. É brutal. E só fazendo aqui um parênteses, estou a falar de contabilidade porque nós temos um processo de procurement de empresas de contabilidade. E o que eu sinto, portanto, isto está de sair depois de nós selecionarmos a empresa, portanto, acho que não há mal nenhum que eu vou dizer, mas o que eu sinto é que quando nós vamos a uma reunião ou recebemos uma empresa de contabilidade, falta toda uma narrativa, porque aquilo é tudo igual, balanço, balancete, demonstração de resultados, e isso, ok, isso fazem todos. Então vais um bocadinho pela empatia, vais procurar outras coisas, ok, aquela pessoa talvez nos vai ajudar mais, mas não há uma narrativa, não há o dizer, não, nós fizemos isto, olha, ainda há pouco tempo tivemos uma situação como esta e tu dizes, ei, calma, aquela história de como, aquilo faz-me sentido. E isto tem que ser preparado, não é? Tu olhas para o teu cliente e te dizes, calma, aquele cliente é este perfil, vou-me lembrar de 2 ou 3 situações em que já tive
parecidas que possa mostrar ao cliente que estou preparado para ele e transmitir-lhe confiança, isto não é feito. Não é? Já assim, isto faz toda a diferença. Sim, E não há canal nenhum, o canal é comercial, é direto e ponto E se final. reparares, não sei, se calhar não me querendo alongar muito tempo neste tipo de negócios, mas reparares, geralmente uma grande empresa, um grande negócio tem incorporado a contabilidade. Sim, sim. Quem é que não tem incorporado a contabilidade? São negócios mais pequenos, não é? Sim. Portanto, e que de alguma forma recorrem a empresas deste género. E todos esses negócios precisam que o contabilista, para além de prestar salários e eventualmente outras situações, dê conselhos. Porque ele até tem conhecimento e até pode dar conselhos, orientar o empresário muitas das vezes. Certo. E, portanto, esse é muitas vezes um legado e uma narrativa que estas empresas não constroem, não trabalham e depois não têm forma de comunicar ou mesmo numa vertente comercial direta de se exprimir. Certo, certo. Muito focadas naquilo que é o negócio E nuclear. na verdade, quando estão muito focadas, e agora estamos aqui a focar nas empresas de contabilidade, mas é um exemplo, estão muito focadas naquilo que todas fazem. E que vem um processo de digitalização que então vão se tornar cada vez mais irrelevantes. E lá está, esse storytelling ajuda a criar a diferenciação e a promover a marca e tu dizes, calma, são todos iguais, todos trabalham com o toque online, mas há ali uma que contou 2 ou 3 situações que tocou. Boa. E estas histórias têm que ser reais ou têm que ser percepções? Olha, há muita gente que, aliás, há um livro clássico que é As Mentiras do Marketing, Isso, né? certo. E muita gente que acha que o facto da história não ser real não é uma história fidedigna. Mas ela não tem necessariamente que ser real. Nós podemos trabalhar uma história ficcional, desde que a história defenda o tal propósito e valores da marca, e valores reais, não é? O que é que são estes valores reais? São valores que eu, enquanto humano, defendo, que eu tolero, que eu aceito ou não aceito, mas desde que tudo isso seja baseado nessa experiência de valores reais e de um propósito real, pá, é indiferente se a história depois é mais ficcional ou menos ficcional. Aliás, nós durante anos nos habituámos aqui às histórias ligadas ao empreendedorismo, o tal o mito, por exemplo, o mito das histórias de garagem, não é? Certo. Todas as dot-com Nasceram numa garagem. e que o pai tinha emprestado a garagem e que os computadores... Repara, não foi isso que implicou aquelas empresas terem mais ou menos sucesso, serem mais ou menos resilientes, acreditarem em mais ou menos, defenderem mais ou menos valores. E era uma história que todos nós sabemos que era ficcional a maioria delas, mas ajudou a dar enquadramento, ajudou a que mais facilmente as pessoas percebessem o sacrifício que o empreendedor... Na verdade é irrelevante se estás numa garagem, se estás num quarto, se estás em casa dos pais, o que tu queres passar é que... tens um pavilhão extraordinário, Exatamente. as dificuldades são as mesmas. Sim. E portanto, eu acho que a resposta a essa questão, de uma forma muito direta, é nós podemos criar um enquadramento que vá ao encontro daquilo que mais chama a atenção ao público. Esse enquadramento pode passar por uma história que tem alguns pormenores de ficção, desde que de facto tudo aquilo que defendemos seja real e faça sentido. Certo. Sim, ou seja, a proposta de valor e o propósito não podem ser. Não seja algo adulterado, não é? Sim. Tu tens ido mais para o mundo, tens estado mais no mundo da academia, da educação, da formação, e era um tema que eu gostava de falar. Primeiro, pá, porque não sei se, e tu ajudas-me, aquilo que nós estávamos a falar, não é? Tu podes estar muito ligado aos conceitos, à ciência, à estruturação da informação, mas ao metes a mão na massa é muito difícil, que nós estávamos a falar há bocado em off, até do empreendedorismo, não é? Um sócio que compraste a cota, como é que foi o processo? Quiseste saltar fora de um negócio, o que é que fizeste? O que é que pensaste? Isto é muito difícil ensinar, porque é a tua experiência, a minha já é diferente. Por mais que exista uma checklist, se quiseres, para tu te preocupares, no final do dia são as emoções que estão aqui a fervilhar, consegues controlar ou não, o papel do timing da decisão que te faz tomar decisões mais precipitadas ou não, há tantas variáveis que é muito difícil de passar. Sentes que se passa bem este conceito de criação de marca, que os alunos quando saem de uma faculdade sabem criar marcas ou, pá, sei o que é que tenho que pensar, mas não sei criar. Como é que enquadrarias isto? Olha, eu diria que a maior parte dos cursos, pelo menos que eu conheço, de marketing e ligados a esta área, a maior parte não tem sequer uma cadeira exclusiva ligada à marca e à criação de marca. Que é inacreditável. Eu posso dizer isto, não? Certo. Mas É inacreditável. Mas acontece. Felizmente eu estou ligado a uma instituição que teve essa preocupação e resolveu criar
uma unidade curricular que é mesmo comunicação da marca, e mesmo assim, dentro da comunicação da marca, estamos a fechar a vertente da comunicação, Mas mas consegue. consegue-se trabalhar de uma forma transversal aqui a criação da marca, nessa unidade curricular. E isso é uma vantagem, claramente. Agora, obviamente que depois também depende de instituição para instituição, e obviamente que há instituições que têm uma maior facilidade de estar próximas do tecido empresarial, quer pela lógica orgânica da instituição, não é? Se é um instituto, se é uma universidade, e muitas vezes há uma facilidade, pelo menos entende-se que há uma facilidade por parte de instituições mais pequenas de conseguirem estar próxima do tecido empresarial e trazer também esses casos para a academia. Eu diria, primeiro, que é fundamental essa área em qualquer unidade, em qualquer curso de marketing ou comunicação, porque é a base de tudo. Se falamos de comunicação, é uma base, a marca, pensar a marca. E igual ao marketing digital. Igual ao marketing digital, estamos muito focados na ferramenta. Hoje o marketing digital tornou-se uma buzzword, não é? Que vende cursos, mas o marketing digital é uma vertente que nós temos da base, que é o marketing, não é? Que é estratégico, trabalhar o digital também é estratégico, mas que a maior parte dos cursos também se foca muito na vertente mais das ferramentas. Porque a verdade é que as ferramentas são sexys de aprender, não é? Tu vês as coisas a funcionar. E mexe. A parte estratégica... É o que eu digo aos meus alunos. O importante numa primeira instância é o mindset, pensar estrategicamente. Eles terem a capacidade de olhar para um negócio, não é uma marca, é um negócio, e perceber primeiro como é que este negócio funciona e como é que transformam isto numa proposta de valor que por sua vez tem um reflexo numa marca no mercado. E isso é estratégico. Depois as ferramentas são uma consequência para ativar. Sempre a mudar e vão mudar. Mas a estratégia, marca não. Mas a estratégia está lá e isso é fundamental, porque a seguir eles olham para qualquer negócio e conseguem trabalhar o projeto, ok? E portanto, essa é uma das situações. Sinto que de facto esta abertura, começa-se a ver cada vez mais a abertura da academia para os profissionais que estão no mercado e trazer esses profissionais para a academia, trazer esses casos também práticos das empresas para a academia. Eu defendo, aliás, tanto que eu estou na academia e a minha vida praticamente é a academia neste momento, mas eu venho do mercado e sinto que isso é sempre uma mais-valia. Primeiro, os alunos terem essa perspectiva direta de alguém que está no mercado, muitas das vezes que nos mostra não só os sucessos, mas também os insucessos para chegar aos sucessos, e nos mostra aquilo que é a componente teórica, que é extremamente importante, mas algumas variações depois que existem entre a componente teórica e a componente prática do mercado, não é? Esse ajuste. Claro, e o conhecimento não ocupa espaço, eu concordo em absoluto contigo. Nós termos o conhecimento, imagina, eu tenho um conhecimento de fazer um plano de marketing e saltei etapas. Se eu tiver o conhecimento que estou a saltar etapas, é espetacular, já estou a ter consciência que já não estou a fazer as coisas da forma que deveria fazer. Mas isso também não deve ser uma limitação se tivermos que pôr o barco a andar, porque pegando o exemplo do plano de marketing, no meu tempo, não sei exatamente como é que está agora, mas no meu tempo nós tínhamos 6 meses para fazer um plano de marketing académico. Com todo o respeito, que empresa é que permite a alguém que esteja 6 meses a fazer um plano de marketing? E nos dias de hoje, nem sei, se tivermos a parte da ativação... Estás com sorte, porque eu quando estudei marketing, o plano era há 5 anos. Portanto, o plano era revisto 2 em 2 anos, isso. Mais coisa menos. Que a parte estratégica, se estiver bem estruturada... Mas estamos a falar em 97, 98, pois, 99... E é isso, por exemplo, quando vem um aluno ter connosco, não é? E é um estagiário, quer que seja, obviamente que vem com uma formatação. E o meu receio, quando nós lemos coisas, não tem a ver com só alunos da academia, quando nós vamos ler um livro, e o livro nos diz que devemos fazer isto assim, 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 e nós bloqueamos por algum motivo, não temos informação, é difícil, o que quer que seja, e de repente o nosso processo bloqueou ali. Quando no mundo empresarial há uma variável que é fundamental, que é a experimentação, vai. E o ir permite ir buscar esse conhecimento. Sim. Muitas vezes, tu quando o barco começa a andar, começas a falar com pessoas, começas a interagir com clientes, começas a pôr o produto numa landing page, numa rede social à venda e começas a perceber, opa, calma, que aquilo que eu achava que era espetacular não é assim tão espetacular. Não quer dizer que tenha que mudar, mas começa a receber insights. Sim. Para refletir um bocadinho sobre a coisa. Também não devemos mudar à primeira, não é? Eu defino um caminho estratégico, recebo dois comentários no Facebook e muda tudo, não é isso?
Mas a Força, força. experiência permite-nos sentir isso e perceber isso e ter essa experiência de quando é que eu devo mudar, quando é que o insight me obriga de facto a refletir se a estratégia está ou não correta ou se é apenas uma questão tática e portanto a dar tempo ao tempo, tudo isso é importante, sim. Mas de facto nós hoje temos uma lógica no ensino, obviamente, porque estamos a falar do ensino e repara, quando falamos numa licenciatura, há ali toda uma componente teórica que é importante para estruturar, Acho isso fundamental. o pensamento dos estudantes. Aliás, eu acho que falta isso. Sinceramente, eu acho que quando nós falamos com pessoas que estão a chegar ao mercado, ou muitas que até estão no mercado e tiraram formações, o que eu sinto que falta é essa reflexão. Estás tanto na operação, dizer, Sim. pá, calma, mas o que é que estás a operacionalizar? Vais a uma reunião, vamos ao básico, vou ter uma reunião com um cliente, o que é que vais dizer? Sim. Como é que vais apresentar a empresa? Não é preciso ser com palavras caras, mas o que é que vais dizer? Aliás, tu tens situações curiosas, interessantes, sei lá, por exemplo, falar de coisas como o posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento é a nossa posição no mercado, é a imagem de marca que o cliente tem em relação à nossa marca. Mas depois, ok, então como é que trabalhamos isso sob o ponto de vista estratégico? Na prática, como é que isso vai refletir? Mas requer pensamento, requer que parem, pensem e que decidam. Não pode ser, acho que esta frase é bonita, vai ser isto. Sim. Não é? Porque era o que tu dizias há bocado, isto é estrutural. Portanto, a partir do momento que eu digo... É a ponta do É iceberg. a ponta do iceberg. A partir do momento que eu digo, queres criar uma experiência única ao meu consumidor? O que é que qual é o sistema todo que a marca tem, que o negócio tem para criar desde o suporte, atender um telefone, ao contacto no site. Portanto, se a minha proposta é esta, isto tem que fazer sentido. Tudo. Não pode ser, quero criar uma experiência única, está bem, então é uma experiência negativa, para a pessoa, o site não abre, se o contacto ao call center ninguém atende. Sim. Portanto, isto é fundamental. Vou dar um exemplo. Há uma grande empresa, eu não queria dizer o segmento porque acho que vai ser fácil de chegar lá, mas muitas grandes... Pronto, vou dizer a área, na área da alimentação para animais, que é interessante. Não quero de todo criar estereótipo nenhum a nenhuma empresa, mas para dar um exemplo, mas um dos grandes posicionamentos tem a ver com o atendimento, etc, etc. Eu tenho agora uma cadela, fui ao site, tem lá um chatbot, usei o chatbot, resposta bola até hoje. Aquilo criou-me uma sensação de, aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Porquê? Porque é tão overpromising nessa personalização, relação, contacto-nos fácil, não sei o quê, eu tive 2 pontos de contacto que não me ligaram nenhuma. Estamos com excesso de contactos, não sei o quê, é fixe, mas então não prometam isso, não é? E criou-me aqui uma fricção, obviamente é uma história pessoal, espero que outros 10 milhões de pessoas isso não aconteça, mas criou-me uma fricção, estás-me a propor uma coisa que não é real, e isto não é consciente, apesar de eu ser da área, eu fiquei logo ali com uma sensação de desconforto. Estes insights, são estas notas que a empresa vai dando ao mercado e que tu dizes, acabas por dizer, é um caso pontual porque é contigo, mas e quando é? Não, estava muito interessado e continuei com a mesma, não mudei nada. Não, e podia ter mudado. Mudaste uma coisa, a tua expectativa reduziu. Quando estava com uma expectativa muito alta porque achava mesmo que ia ser incrível. Sim. E imagina, é mais do mesmo. És o Paulo, mas quantos milhares de Paulos se calhar aconteceu? Pois é isso, por isso é que eu não quero generalizar nada, efetivamente aconteceu comigo, mas é um exemplo de que temos de ter cuidado nesta... Há um vídeo que todos encontram na internet, que é com o professor Habib sobre o que é qualidade. Certo. Não é? Esse vídeo é um clássico e ele explica muito bem esse processo, que é de facto nós, enquanto gestores de negócios, de marketing, de marcas, muitas das vezes elevamos aqui esta questão da nossa qualidade, que se traduz até num posicionamento, depois numa mensagem de posicionamento, quando nem sempre temos essa consciência. Ele até defende um bocadinho ao contrário, não é? Baixar a expectativa para depois surpreender. Nós todos olhamos para a nossa marca como o filho pródigo. Claro. Ainda bem que é assim. É como os nossos filhos, não é? Agora é importante percebermos que os nossos filhos também falham, erram, fazem asneiras e temos de ter essa expectativa e saber gerir. Não podemos ser como um pai a ver um filho no futebol que é sempre o Cristiano Ronaldo. E portanto há que ter essa consciência e muitas das vezes quando falas de trabalhar e reajustar o nosso plano estratégico até pode ser esse mesmo, mexer no posicionamento. Nós queríamos estar lá em cima, mas se calhar temos que reajustar, se calhar abrir um bocadinho para baixo, também há público, há mercado. Uma das grandes lições que eu tive no empreendedorismo e nesta questão de gestão de marcas e negócios de empreendedorismo, não era no negócio meu, mas no negócio de um cliente que um dia, uma consultoria, que me desafiou para reestruturar a marca. E o negócio dele era um negócio de segmento baixinho, tipo aquelas lojas dos 300 que havia, nem sei, de €1 ou €2.
euros, ok. E eu quando olhei para aquilo, eu mas será que isto é negócio? Vamos trabalhar aqui, subir o posicionamento. Diz, não, deixa estar, nós queremos manter-nos neste A posicionamento. BIC é negócio. E tal. E pá, quando olhei de facto para o negócio dele, percebi porque é que ele queria manter aquele posicionamento. Está lá sozinho. Porque é que ele tinha um EBITDA, umas margens de lucro brutais. E subia, já estava a competir com mais... Estragava ali. completamente. E portanto são essas lições que nós aprendemos e que às vezes percebemos que a expectativa tem que corresponder a um público. Certo, certo. E o posicionamento tem que corresponder àquele público. E nós até podemos a dada altura dizer, eu vou agora fazer com que a minha marca seja outra coisa. Mas é importante termos consciência disso. E o exemplo da E o Porsche, não é? A Porsche, quando decidiu criar os Jaguar, carros familiares, tudo. a Jaguar, não é? Muitos clientes habituais da Porsche disseram, ei, isto já não é para mim. Deixaram de se identificar, porque já não são carros desportivos, já sem as outras gamas. Há um risco, pode custar muito dinheiro. Como em tudo, Pode custar obviamente que ele é sempre minimamente calculado, mas o impacto só com o longo prazo é que se percebe. Não é? E se formos aqui à prática, como é que quem está a ouvir-nos, que está a criar um negócio, ou que até já tem um negócio a rolar, mas nunca pensou muito bem nisto na marca, como é que começa? Há alguns passos a seguir? O que é que recomendas? Olha, eu diria que, primeiro, eu já falei, tenho abordado este tópico várias vezes, é pensar naquele que é o nosso propósito enquanto negócio, não é? Qual é a minha proposta de valor, não é? O que é que ela significa? Isto é muito difícil. É muito. É Aliás, muito difícil. se perguntar, se calhar a pessoas como nós, qual é o meu propósito de vida, eu estou aqui a pensar na Vais vida, dissertar e ok, fiquei na mesma, mas uma resposta existencial e tem que que ser claro. O propósito Claro. tem que ser é claro. isso. Qual é o meu propósito, Isso. ou qual é o propósito da nossa marca, que impacto é que queremos que ela tenha em sociedade? Uhum. Através daquele produto, do serviço, da experiência disto ou daquilo ou daquele outro, mas qual é esse propósito? E é fundamental refletirmos sobre isso. Depois eu diria que também tem que haver clareza no posicionamento. O posicionamento, volto a dizer, já tocámos nesse assunto, é algo que muitas vezes se menospreza, se arranja uma frase bonita, mas tem que haver muita clareza nisso. Qual é o... Posicionamento de forma muito simples é a forma como querem que os outros os vejam. Claramente. Ponto. O que é que eu quero ser? Eu sou o teu amigo mais pobre, mais rico, mais isto, mais aquilo, que te ajuda nisto ou naquilo, mas que faz isto e isto e isto. É nisto que tu podes contar comigo. Isso. É importante. Eu diria que para construir uma marca forte é importante percebermos qual é a personalidade da marca. E aí já começamos a entrar em estratégias que envolvem o tal storytelling, narrativa de marca. Mas qual é a nossa personalidade? Como é que nós nos expressamos? Qual é o nosso tom, a nossa atitude? Ou seja, no fundo vens de aquilo que eu quero entregar, no fundo, a forma como eu quero que me vejam o que eu vou entregar, digamos assim, e agora vou entregar. E agora vou entregar. E como é que eu entrego, não é? De facto, esse meu tom, essa minha atitude, essa minha manifestação para com aqueles que me rodeiam, nomeadamente. Tom, voz, sinais, cores. Tudo isso. É aí que Já envolve a questão da imagética, envolve a narrativa, o tipo de história que eu conto, que eu não conto, a forma como conto, se lá está a ser ficcional, ser trato por ti, eu trato por você, sou formal, tudo isso. sou formal. Sim, Exatamente. sim. Aquilo que representam os traços de personalidade. Isso. Não é? Depois, como consequência, a experiência que nós queremos provocar no público, que o público sente. É fundamental nós termos consciência daquilo que é a experiência que o público sente. E há muitas empresas que não têm essa consciência. Qual é a experiência que as pessoas têm com a nossa marca, com o nosso produto, no desempenho em si da função do produto, com aquilo que comunicamos e a forma que comunicamos. Volto a dizer, ainda para o leque da comunicação, fazemos umas peças todas extraordinárias, uma produtora que envolveu ali uns milhares de euros, divulgamos em televisão, em rádio, nisto e naquilo, mas qual foi a experiência de facto que o público teve com isso? O público percebeu a mensagem? Tudo isto resultou em quê? Muitas vezes estamos preocupados logo com as vendas diretas e o resultado desta experiência é no longo prazo. É na forma como a marca é relembrada. Hoje temos marcas que se calhar já não coabitam no nosso dia-a-dia porque nós deixamos de as consumir, mas que ainda nos lembramos dela. Nokia. Nokia. Claro. Eu tive um quispo. Isso. O que é um quispo? Sim. Não é? A marca quispo, não é? Não sei o quê, não sei das quantas. Que nem sabemos, algumas não existem, outras nem sabemos se ainda continuam a existir ou não. Não é? Essa tal experiência. Eu diria que basicamente estes são... e depois haver coerência. E para quem? Coerência. Não é? É lógico. Claro, obviamente que o público é... Isso, selecionem, não é? Aliás, eu diria que o público é a base de tudo, até logo do negócio. Nós temos a ideia de que eu tenho aqui um projeto extraordinário, isto vai ser um sucesso no mercado. E se calhar
o time to market não é aquele, ou isto ou aquilo, o projeto não funciona. E a forma como passaste, que estás a passar isto para empresários, Não é? Ou se calhar estás com muito detalhe, com muito... uma ideia que surgiu de uma inovação, mas que se calhar o mercado ainda não reconhece isso, não está preparado, ainda não sabe como consumir aquilo, não sentiu aquela... E às vezes a explicação é tão técnica, não é pelo benefício, que ficas, ok, acho que é Isso não é giro, para mas mim. não percebi para que é que isso É é. para mim. Não é enquanto disseres, não, mas olha, se fizeres isto, tu ganhas isto. Eu estou focado no que ganho e digo, epá, ok, não percebi Isso é nada disso, diferente. mas talvez me traga aqui Qual qualquer é coisa. o medo que eu tenho em relação a usar aquilo? É o medo que me provoca comprar ou Isso. pelo contrário? Depois entra a disso? confiança da empresa, a segurança, dizer, pá, não percebi muito bem, mas eles vão conseguir fazer aquilo, entregam bem, têm confiança. Há Sim. serviços de garantia, há serviços associados, etc. Que Sim, permitem... eu diria que para terminar todo este alinhamento, há aqui um ponto que é essencial, que é a consistência e coerência depois de tudo o que se trabalha. Certo. Não é, neste ano trabalhamos uma campanha, uma ação que é assim, no ano a seguir vamos trabalhar outra coisa só porque está na moda um outro conceito. Só baralha, não é? Isso só tem o efeito contrário. Mas tem acontecido muito, Certo. tem acontecido muito com grandes marcas, o que é estranho. Certo. Que é estranho, que deviam ser marcas que É dinheiro a mais. provavelmente, Exato. provavelmente. Outra coisa importante que acho que também podíamos deixar de mensagem é que efetivamente há um período que tem que ser pensado, ponderado e tomar decisões, mas não precisamos de abrir os canais todos. Ou seja, se a minha estratégia é one-to-one, venda direta, comunicação direta, ok, tenham na mesma marca, tenham na mesma storytelling, sabem qual é o posicionamento e apresentem-se assim. Em vez de chegar lá a dizer, tenho uma agência de comunicação, ficas ok, mais uma, e faço design, ok, como todas, e também tenho serviços de vídeo, ok, tu e todas, não é? Agora se és, não, tenho uma agência de comunicação especializada no setor da saúde que domina o lançamento de medicamentos. Ficas, epá, calma, já estás, não é? Estou a falar disto porque é a minha área, mas já estás completamente calma. Para quem interessar, se eu for falar disto contigo, tu dizes, fiz para ti, não te interessa nada. Se eu for às pessoas certas, vamos dizer, mas tem essa especialização, então vamos lá falar do design e do vídeo, não sei o quê. Eu Mas sinto que quem trabalha nesta componente de consultoria, nomeadamente de marcas, e quando eu falo consultoria, quer seja só ter uma empresa própria na área, uma agência, ou o trabalho como independente, sem dúvida. ainda tem aqui um pouco a tendência por querer agarrar todo o mercado, não é? E não há dúvida que cada vez mais os negócios têm a sua especificidade. E quando eu digo a sua especificidade, tem a ver com o negócio em si, a gênese do negócio, mas também com o público. E aquilo que o público interage. Quase todo o público é tão vasto, nós é que temos, não é? Nós pensamos, questão é que vamos nós- focar no calçado. É limitativo, há tanta empresa, há tanta coisa, tanta marca. Essa é que é a Não é? questão. E nós temos todos a tendência, enquanto agências, nós, quer dizer, as agências muito, não, eu tanto tenho um cliente de segmento A como setor B, por aí fora. Se tiverem um método para Mas é depois difícil. para mim é muito difícil. É difícil tu teres um método que é transversal e é Eu nem na área da todos. saúde consigo fazer transversalmente, portanto eu estou Não é? focado em 2 ou 3 áreas que sabemos que domino e que somos os melhores. Se me disseres, vai para ali para aquela, puxa, já não São domino. já estratégias. não domino. Eu diria que, aliás, isto depois relaciona-se com uma outra situação, que é o que é que as agências entregam ao Certo. cliente. Que esse é um debate que ao longo dos anos se tem feito, não é? E as agências, a maior parte das vezes, entregam campanhas e, em termos de resultados, procuram entregar coisas muito abstratas. Notoriedade da marca, vamos dar a conhecer a marca, presença nas redes sociais, na televisão. Mas são coisas abstratas, não é? E hoje as empresas querem resultados concretos. Ok, mas o que é que isto vale? Seja em vendas, seja em, pelo menos, uma intenção de comprar a marca ou isto ou aquilo. Sim, reputação, E, portanto, há critérios de a partir análise. do momento em que as empresas começam a querer coisas concretas, as agências também têm tendência para se focarem nichos, em mercados específicos, porque é onde começam a conseguir ter experiência para entregar algo concreto. Porque senão continuamos com aquela base de, ok, eu giro-lhe as redes sociais e portanto, coloco-lhes 5 posts por semana na rede A, B, C e só está-me a pagar os posts. Mas as empresas hoje não querem pagar posts. Não chega. As empresas querem comprar resultados Eu acho que muitas, através dos posts. há tudo, não é? Eu acho que muitas ainda estão tranquilas, é que os likes, querem uns likes e mostrar aos conselhos de administração que têm uns likes e que está. Mas aí falamos de empresas que, eventualmente, aqui o grande objetivo é criar visibilidade, interação nos Sim, não é um meios canal digitais. prioritário. Sim, mas quando falamos aqui de negócios, muitas vezes com que a maior parte dos negócios com recursos mais controlados Exatamente. e que querem olhar para esses canais, obviamente, para trabalhar a notoriedade da marca, mas como consequência também trabalhar vendas, aí as coisas começam... Sim, tudo isto só faz sentido somente se tiver Se impacto houver nas vendas, não é? resultados. Se não é tudo muito bonito, ou valoriza para uma Mas venda qualquer. cai
cai no médio prazo, eventualmente. Isso. Recomendações lá para casa. Tu és um risco convidar, porque eu ficava contigo a falar mais uma hora e varríamos aqui mais. Fiquei em aberto, visto cá outra vez, para falarmos mais um bocadinho, mas estava a olhar aqui para o tempo e eu, Falamos do transmídia da próxima. isso, transmídia, inteligência artificial, tenho aqui várias coisas que iria lançar, mas não vou fazer agora, guardamos para o futuro. Que mensagem darias lá para casa para quem está a querer criar um negócio? Para quem já tem um negócio, mas não pensa muito nestas áreas, o que é que deixarias de recomendação? Olha, primeiro, criar um negócio, primeiro, resiliência, não é? Como em tudo na vida, mas no negócio cada vez mais. Se vocês não acreditam, ninguém acredita, não é? É, eu costumo, aliás, mesmo os meus estudantes, os meus alunos, dou sempre este incentivo. Pá, quase todos eles querem encontrar um cargo de direção de marketing ou isto ou aquilo, mas é o que eu lhes digo, pá, vocês têm, obviamente, a possibilidade de trabalhar numa empresa e acho que fazem bem, até para ganhar experiência, mas também são os embaixadores dos novos negócios e de pensarem dentro de uma outra realidade, realidade geracional e não só, pensar em novos negócios e serem empreendedores. O que eu dou como conselho? De facto, a resiliência, o perceberem no seu negócio o que é a base, o que é o produto e o que é que esse produto permite criar aqui num contexto de narrativa para a marca também. O produto, a forma como eles entraram no negócio, a dinâmica do negócio que criaram, tudo isso são insights interessantes para trabalhar a narrativa. E trabalhar essa narrativa pressupõe primeiro ter um propósito. Eu toco muito nesta questão do propósito. Aliás, hoje já se começa a falar muito, já há livros a falar. Eu concordo contigo. Muito pouco, mas o propósito acaba por dar aqui é o caminho. Um caminho, não é? Aquele primeiro. Durante muitos anos, tu estudaste isto também, nós falávamos da missão, da visão do negócio. E esta missão e visão do negócio era muito centrado na empresa. Nossa missão é lançar um produto de excelência disto e daquilo. Nossa visão é conquistar o mercado europeu nos próximos 5 anos. Agora cada vez mais tem que ser a entrega. O propósito, eu diria que é pensar uma visão e uma missão da empresa, mas naquilo que entrega ao mercado. Ou seja, qual é a nossa missão para transformar eventualmente este mundo num mundo melhor. E isto aplica-se à barbearia do bairro, à mercearia, a uma à multinacional, sem dúvida. O propósito tem que existir. Eu diria que... A escala é que muda. A dimensão, o público, a dimensão... Mas eu diria até que em pequenos negócios, não é? Hoje o local acaba por ser o novo global. Pequenos negócios têm mais facilidade em refletir sobre isto, em personalizar este propósito, não é? Esta missão, esta visão. E já temos alguns exemplos, não é? O exemplo das barbearias. Agora vamos a barbearias, onde tens lá, podes ver uma mini, ou tens não é? Tens de repente um serviço mais diferenciado. E já... É muito mais fácil criar aquilo que hoje falamos de marcas, que é criar comunidade. Já não é mais um cabeleireiro, é? Já há ali um segmento definido, já não é para toda a gente, não. Aquilo é para um segmento definido. E, portanto, nós temos ainda a ideia, e na academia também se trabalha ainda muito isso, que é só os grandes cases é que se reflete. Tem visibilidade, não é? Sim, não é tanto em grandes, efetivamente. Mas não, acho que há negócios pequeninos que conhecemos de bairro, de rua, que são ótimos exemplos para, embora muitas das vezes não sejam negócios propriamente com uma estratégia estruturada, mas são ótimos exemplos para nós olharmos e percebemos, olha, inconscientemente ele conseguiu fazer isto. Nós temos mercearias que estão naquele bairro há anos para servir aquela comunidade, que cada vez que aumentam preços ficam nervosos porque sentem que a comunidade já não consegue ir lá usufruir, muito mais pelo prestar o serviço à comunidade do que por aumentar o preço ou não. Isso, dizer, calma que aí posso não conseguir prestar um serviço. E é extraordinário analisar isso. E repare, que melhor storytelling ou estratégia de storytelling será que é genuína. E ao propósito. Sim. Não é? Já vêm famílias, que já conhecem o filho, que já há uma humanização, digamos assim, no negócio, que é, há negócios extraordinários. Eu gosto muito, aliás, tenho aqui 2 hábitos. Um deles é, quando vou na rua, olhar para tudo o que são outdoors e mensagens de comunicação. Gosto imenso. Outro é quando vou no carro ir a fazer um zapping no rádio para ouvir os blocos publicitários. Ainda gosto de ouvir a criatividade das rádios locais, com as suas limitações, mas gosto imenso. E o outro é olhar para estes pequenos negócios, muitas vezes que nós entramos e refletimos e dizer, como é que é possível um negócio tradicional? Deixa-me dar um exemplo. Nós fomos almoçar agora, não é? No Norte. E de repente chegámos ao restaurante e não havia mesas. Há um senhor de 90 anos, que passámos a conhecer muito bem,
que disse, não, podem sentar aqui à nossa mesa. Todo o ambiente que se criou neste restaurante é um ambiente que eu Familiar, até te disse bem-vindo ao Norte. De repente já estávamos sentados a falar com o senhor O no senhor ofereceu os restaurante, pastéis de queria-nos bacalhau. pagar, acabámos nós por lhe pagar a ele e lhe fazer uma surpresa. O senhor contou-nos parte da história Da vida família, as dele. pessoas despediram-se todas dele, portanto de repente percebemos que estávamos num restaurante completamente familiar e humano e foi uma experiência super interessante. E se tu reparares, quais foram os insights? O primeiro insight, passámos na rua e vimos uma montra com uma coisa típica, Petiscos. lembro, petiscos, olha, por que não? Nem sabes o nome do restaurante, nem Não eu. sabia, entramos, E agora também não sabes. reparámos numa coisa que foi a emenda à porta que dizia temos o prato A e o prato B. Não criou expectativa, Simples. prato A e prato B. Entramos, o ambiente era acolhedor, era pequenino, não estava mal decorado, também não estava com uma decoração de gourmet, mais uma vez o posicionamento estava lá, Prato do dia. correspondeu à expectativa. Prato do dia, a senhora nem nos deixou sentar, aliás, vimos que estavam tudo cheio e perguntámos se arranjavam uma mesa e a senhora, importam-se a guardar um bocadinho e nem foi a senhora, Foram alguém duas que pessoas lá dentro logo que disseram, não, pode sentar aqui. ofereceram. Portanto, nós acabámos por nos sentar, acabámos por criar uma relação logo com a pessoa, que acabou por nos falar do local onde estávamos, da vida, coisas da vida. No final, eu acho que pagámos o justo, acho que foi o justo, isso, sem dúvida, por aquilo que foi a nossa refeição. Comemos bem, nem falámos de comida, mas até dissemos, estava bom. Bem. Se pararmos para comparar, era um restaurante que eu levava eventualmente amigos a uma sexta à noite para um jantar especial. Sim. Não, claro, não é. Mas para conviver levava, mas é um restaurante que criou uma expectativa e correspondeu àquela expectativa. E, portanto, isso é o exemplo. E nós até íamos para conversar, nem continuámos, portanto, mas tivemos uma experiência diferente. E, portanto, esse é um bom exemplo de uma história que nós vamos contar um dia. Certo. Nem que seja quando passarmos pela frente do restaurante, olha, lembra, almocei aqui, aconteceu isto. A tal experiência ficou. E é o legado que aquela marca vai deixar. Que pelos vistos, não sei se ouviste, mas abriu ontem o restaurante. Não ouvi. Portanto, o restaurante abriu ontem. E, portanto, muito interessante. João, obrigado por este bocadinho. Fiquem em aberto. Vires cá outra vez. Temos mais temas para falar. Acho que temos muito sempre que conversar e foi muito bom rever-te. E espero que aí em casa também usufruam deste conhecimento do João, que é sempre super interessante a forma como aborda estes temas. Tentar simplificar, não fazer disto coisas demasiado complexas que nos bloqueiem a avançar, mas acima de tudo, lembrem-se, esta é a minha convicção, pode estar errada, pode não ser bem assim para outras pessoas, a marca é o nosso ativo. Portanto, a marca ficará, e uma boa marca permite-nos lançar novos produtos, novas coisas, novos serviços, contratar novas pessoas, vai-nos facilitar em tudo. Portanto, a marca tem que ser criada, parem um bocadinho se estão nessa altura, para criar uma boa marca, porque vai-vos ajudar no futuro, sem dúvida nenhuma. João, obrigado, espero que tenhas gostado e volta sempre com a porta aberta. Obrigado, Paulo, pelo convite, foi um prazer e velhas amizades são sempre para voltar a estar.